Então, torcedor, hoje tem na Verdinha, você acompanha, tem Ceará, tem Fortaleza aqui com a gente, meus amigos. E claro que nós estamos neste clima de Clássico Rei, não poderia ser diferente, principalmente após as partidas de ontem. Minha nossa, Bragantino que não ganhava de ninguém ganhou. Vitória que estava no desespero do Brasil ganhou. Juventude, misericórdia, ganhou. Eita Maria, Grêmio. E, minha gente, hoje ou vai, viu, Alexandre? Para as duas equipes. Alexandre Mota aqui comigo. Valeu, Ale! Que fim de campeonato é esse, Alexandre Mota? Rapaz. Como é que a gente chama o homem? Vai, a Rocha. Eu gosto da dancinha da Denise, cara. Mas chegou o dia, né, Denise? Enfim, chegou esse dia. A gente estava muito ansioso, havia muita expectativa. Eu confesso pra você que o maior clássico do mundo é o Clássico Rei, na minha opinião. Acho que a gente tem realmente duas torcidas maravilhosas. A possibilidade de ter as duas dentro da Arena Castelão, que é um estádio de Copa do Mundo. E tem tudo para ser um jogaço, né? O mais decisivo, quem sabe, dos últimos anos, da história da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu me arrisco a falar isso, porque vale demais esse compromisso. E o que a Denise está falando aí, meu povo, é que a rodada começou, 32ª rodada começou. Eu tinha falado ao longo da semana que a gente não precisava de nada para fazer com que o clássico fosse interessante, com que o clássico fosse decisivo, porque só o nome Clássico Rei já faz todo mundo se tremer, todo mundo já fica na expectativa, mas além do peso do clássico e da rivalidade histórica, além da possibilidade ali de Ceará e Fortaleza se aproximarem dos seus objetivos, né? O Ceará, se vencer, praticamente ele permanece. O Fortaleza precisa vencer para seguir sonhando em permanecer. Além de tudo isso, ainda tem um tempero a mais, porque as duas equipes acabaram olhando para o início da 32ª rodada, Denise, e não foi bom não, tá? O Ceará perdeu 2 posições, foi ultrapassado na tabela de classificação, como a Denise bem pontuou. O Bragantino venceu, teve vitória também do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ganhou de 3-0 do Bahia, só para você ter ideia. Pois é, o Bahia tava tão bem, Alexandre. Teve um jogador expulso no primeiro tempo, e isso realmente impactou muito o plano do Rogério Ceni. Então já perde 2 posições, o Ceará está nesse momento na 14ª posição. E a gente viu também, pro Ceará, né, a distância para a zona diminui um pouco, porque houve uma vitória. O time do Vitória venceu. O time do Vitória venceu a equipe do Internacional por 1-0. E aí, meu amigo, o Vitória saiu da zona. O Vitória saiu da zona de rebaixamento. Então, subiu para 16º, tem 34, deixou o Santos na zona. E por conta disso, a distância ali do time do Ceará para a zona de rebaixamento hoje está em 5 pontos. E do lado do Fortaleza, Denise, eu diria que foi até pior o cenário. Porque o Juventude vencendo deixa o Fortaleza na vice-lanterna. Ele entra em campo como vice-lanterna do campeonato no momento. E a gente ainda fala de mudanças ali, né? O time do Vitória saiu da zona, ampliou essa distância, né, para a equipe do Fortaleza. Então, aumenta ainda mais a pressão e a expectativa e a necessidade do Fortaleza de conquistar algum resultado positivo. Vai pegar fogo, Denise. O jogo é 8 horas da noite, na Arena Castelão. A cidade será tomada por essas cores e não tenha dúvidas que será um jogo espetacular, que a gente aqui ao longo do Jogada Primeiro Tempo fala mais sobre Ceará e Fortaleza. O que você aguarda desse jogo, hein, torcedor? Participa aqui com a gente no 988871306. Enquanto a lei falava, eu preparava aqui para que a gente possa acompanhar a importância deste clássico, gente. Diretor, aperta o play aí, me ajuda aí, por favor, meu querido, a gente tá aqui no OBS, tá? Olha a importância. Quem tá no rádio, a gente tá mostrando agora, neste minuto, a classificação. E como impactou nas nossas equipes. Os resultados impactaram. O Grêmio avançou aí, pulou uma posição, o Ceará caiu uma posição. Tá com 38 pontos. Opa! Aparece já, mas vocês aparecem já. Olha como é que tá esse Z4, gente. O Santos entrou aí na 17ª colocação e o Vitória ficou aí. A diferença do Fortaleza pro Vitória, que é o primeiro que sai, são de quantos pontos, meu querido Alexandre? Tu que é bom de matemática? A diferença do Fortaleza, né, Denise, hoje, né, tá ali em 6 pontos, né? 6 pontos. Ou seja, 2 vitórias, né? são 2 rodadas já, 2 e o rodadas. campeonato tá acabando. Tem 8 jogos pro Fortaleza fazer. É bem verdade que o Vitória tem 2 jogos a mais. Hoje o Fortaleza entra em campo, vai ficar com um jogo a menos que a equipe do Vitória, mas não deixa de ser assim
um problema, né? Porque a distância estava em 5. Então hoje ele já entra em campo a 6 pontos de sair da zona. A 6 pontos de sair da zona, gente. Olha isso daí, meus amigos. Santos, Juventude, Fortaleza e Sport são os times que estão no Z4 da competição. Por 10 pontos de diferença do Ceará para o Fortaleza, hein? Olha aí, meus amigos. Por isso que esse jogo teve um caráter ainda mais decisivo. Eu não tenho dúvida que tá todo mundo à flor da pele, inclusive não só torcedores, mas inclusive jogadores, porque tem que ter muita calma para buscar os objetivos. Por falar em calma, por falar em flor da pele, o que a gente pode aguardar, Alexandre? 2 times mais cautelosos ou Fortaleza ir buscando mais o resultado, porque o desespero está maior pelo lado do Lion, e o Ceará aguardando aquele contra-ataque para aproveitar os espaços e tentar marcar também, porque precisa vencer também, né? Denise, eu acredito muito que o Ceará, e até pelas declarações do meio de semana, né? Provocação, né? Uma fala que foi mal interpretada ali do Breno, toda aquela situação. Sim, sim. Acho que o Ceará entendeu que é o momento de ficar em silêncio e jogou a pressão no Fortaleza. Fortaleza precisa vencer para tentar sair dessa situação. A gente está vendo que quem está na zona é o Fortaleza. E você acabou de destacar, são 10 pontos de diferença de um para o outro. Então, eu acho que o Ceará, dentro da sua estratégia, né? Acredito muito que ele vai fazer o jogo de imposição física. Tem funcionado muito dentro do Clássico Rei. Não à toa o time já não perde a 9 compromissos, né? E o Condé nunca foi derrotado, então ele sabe, ou tem conseguido levar vantagem nesse duelo. É claro que era diante do Vojvoda, agora é outro técnico, é o Palermo. Mas eu acredito muito que o Ceará vai fazer isso. E aí joga a responsabilidade para o Fortaleza tentar, né? Fortaleza vai precisar tentar trabalhar essa posse de bola. E acaba que, dentro dessa ótica, né? Precisa minimizar os seus erros defensivos. Porque é esse jogo, né, de detalhe, de uma jogada individual, de alguém que vai conseguir ali, né, dentro dessa ótica da expectativa do clássico, se impor. E eu espero, Denise, um jogo muito disputado. Tô falando de embate mesmo, de dividida, física, porque o Ceará, ele resolve a vida dele se ele vencer. Não tem como você dizer que o Ceará não tem uma motivação grande, né, dentro desse jogo, porque ele tem a possibilidade não só de garantir a permanência, como também de atrapalhar completamente a vida do Fortaleza. E do outro lado, o Fortaleza necessitando desesperadamente do resultado, de voltar a vencer. E Denise, se o Fortaleza vence, eu sei que ele não sai da zona, tá? Mas se moral, ele vence, né? Denise, a moral que ele vai ficar para enfrentar o Grêmio no fim de semana no Castelão é muito grande. Acho que realmente é o impulso que faltaria para essa arrancada que o Fortaleza tenta estabelecer no Campeonato Brasileiro. Então, tem muita coisa em jogo e acho que as duas equipes têm expectativas muito altas. Acredito só que dentro da dinâmica da partida, o Ceará deve deixar a posse de bola com o Fortaleza e tentar fazer o jogo que tem dado certo. Funcionou nos últimos Clássicos Rei e tem funcionado para o Léo Condé.